Já imaginou o que faz o Batman escolher o lado da bondade, mesmo cercado por tanta escuridão? Em um mundo onde tanto se rende ao ódio e à vingança, Bruce Wayne segue o caminho oposto e decide ser a luz. Hoje vamos entrar na mente desse personagem fascinante, explorar seus traumas, suas decisões mais difíceis e principalmente entender por que ele nunca cruza a linha entre herói e vilão. Prepare-se, esse vídeo vai além da capa e do capuz. Vamos revelar o que realmente transforma o Batman em um símbolo de esperança. O trauma fundador, a noite que mudou tudo. Todo mundo conhece a cena, um beco escuro, a perda repentina, o pequeno Bruce Wayne ajoelhado diante dos corpos dos pais. Mas por trás dessa imagem icônica existe uma dor que poucos conseguem sequer imaginar. É naquela noite que não nasce apenas o Batman, mas também uma ferida que nunca cicatriza. O mais curioso, Bruce não é o único órfão de Gotham, nem o único marcado pela violência. Então por que ele não virou apenas mais um vilão? A resposta está na forma como o trauma age sobre cada pessoa. Psicologicamente, o trauma pode ser um divisor de águas. Alguns se perdem para sempre no ciclo de ódio e autodestruição. Outros, como Bruce, encontram uma razão para continuar e até para se reinventar. O que aconteceu naquela noite não foi só o início de uma dor sem fim, mas também de uma promessa: nunca deixar que outra criança passe pelo que ele passou. Aqui está o ponto de chave. Enquanto muitos personagens de ficção e até pessoas da vida real deixam que o trauma destrua sua humanidade, Bruce faz o oposto. Ele transforma sua dor em propósito. Não é uma negação do sofrimento, mas uma aceitação ativa. Ele sente, sofre e ainda assim escolhe proteger. Enquanto alguns personagens de Gotham, como Charada ou o próprio Coringa, usam seus traumas como justificativa para espalhar caos, Batman decide criar ordem. Ele não foge da escuridão, mas enfrenta todos os dias, para garantir que ela não domine a cidade. Essa escolha entre ser engolido pela dor ou usá-la como força motriz que diferencia Bruce Wayne. O trauma é o mesmo, a diferença é o que ele faz com isso. A pergunta é: quantos de nós, no lugar dele, conseguiríamos escolher a luz diante de tanta escuridão? A escolha consciente, vingança versus justiça. Diante de tudo o que perdeu, Bruce Wayne tinha todos os motivos do mundo para buscar a vingança. Muitos, no seu lugar, teriam cruzado a linha sem olhar para trás. Mas é exatamente aqui que começa a verdadeira transformação do Batman. Quando a dor grita por vingança, ele faz uma escolha, e essa escolha o define para sempre. Porque afinal Bruce se recusa a matar. O impulso de eliminar quem causa sofrimento seria para muita gente um caminho natural. Porque o Batman sabe que, se seguir esse caminho, se entregar à raiva, estará apenas alimentando o ciclo de violência que destruiu sua família. Ele percebe cedo que a vingança é uma armadilha, satisfaz no curto prazo, mas perpetua a dor, e muitas vezes cria ainda mais vítimas. E é aí que surge um código moral, um limite negociável: não matar. Não porque seja fácil, mas porque é necessário. O Batman, que, para ser diferente dos criminosos que combate, precisa agir de acordo com os princípios mais elevados. Ele escolhe a justiça, que busca restaurar e proteger, em vez da vingança, que só alimenta o caos. Isso exige autocontrole, disciplina e, acima de tudo, humanidade. Essa decisão não é apenas filosófica, é profundamente prática. Gotham está cheia de vigilantes e justiceiros que cruzaram a linha. O próprio Charada, ou Duas Caras, o próprio Coringa, todos vítimas da cidade, todos consumidos pela ideia de revanche ou justiça pessoal. Eles são exemplos vivos de como a busca por vingança pode corromper até melhores intenções. Bruce Wayne, por outro lado, transforma sua dor em compaixão, até mesmo pelos seus inimigos. Seu objetivo não é punir, mas impedir que os outros sofram como ele. Ele acredita que, mesmo no pior dos criminosos, existe uma chance de redenção. Esse compromisso com a justiça não é o ódio, é o que realmente separa o Batman dos monstros que ele enfrenta. No fim das contas, o que faz de Batman um herói não é sua força, sua inteligência ou seus recursos. É a escolha, dia após dia, de lutar por justiça, mesmo quando seria muito mais fácil ceder à vingança. A máscara de Bruce Wayne, o playboy bilionário. Quando pensamos em Bruce Wayne, muita gente enxerga apenas o magnata carismático, rodeado de festas, flashes e luxo. Mas essa imagem é, na verdade, uma das maiores farsas já criadas por um ser humano. Para entender o Batman, é preciso perceber que Bruce Wayne, o playboy bilionário,
é, na verdade, a sua principal máscara. Essa dualidade não é só uma jogada inteligente para despistar suspeitas, é um mecanismo de sobrevivência. Enquanto Batman representa seu verdadeiro eu, obcecado pela justiça, a persona do bilionário inconsequente é uma fachada cuidadosamente construída. É ela quem garante que ninguém jamais desconfie do homem por trás do capuz. Afinal, quem imaginaria que o rei das festas superficiais e distraído é o mesmo vigilante que aterroriza criminosos à noite? Mas essa máscara vai além da estratégia. Ela também revela a complexidade psicológica de Bruce. Ao criar uma identidade separada, ele consegue isolar suas emoções mais sombrias, proteger aqueles que ama e, de certa forma, manter o mínimo de sanidade. Bruce precisa ser mais do que apenas dor e vingança. Ele precisa de uma vida pública, de interações sociais, de um respiro. Por mais vazio que pareça, o papel do Playboy serve como uma válvula de escape, um breve contato com a normalidade que ele nunca pôde realmente viver. Só que aqui fica a pergunta: é uma fuga ou uma estratégia? Na verdade, é um pouco dos dois. Manter essa dualidade exige um preço alto. Bruce vive o tempo todo equilibrando duas vidas opostas, e essa tensão é um dos elementos que mais humanizam. Ele não é um robô, nem um monstro, é alguém que luta, dia após dia, para não perder a si mesmo, mesmo quando a tentação de se tornar só o Batman é enorme. No fim das contas, a máscara de Bruce Wayne é o escudo que protege o herói do próprio abismo, e também, no fundo, seja a última linha de defesa entre ele e a escuridão total. O medo como ferramenta, transformando a fraqueza em força. Para muita gente, o medo é um obstáculo. Para Bruce Wayne foi quase uma sentença. Quando criança, ele ficou traumatizado pelos morcegos que habitavam as profundezas da mansão Wayne. O medo era real, paralisante. Mas em vez de fugir desse sentimento, Bruce faz algo revolucionário. Ele o encara de frente. Ele abraça o próprio terror e decide usá-lo como arma. O morcego, que antes simbolizava a fraqueza, vira o escudo e a assinatura do Batman. Bruce entende que em Gotham, a maioria dos criminosos age porque acredita que nunca será confrontada, porque sente que está acima da lei. O medo é a linguagem universal que pode romper essa lógica. Quando surge das sombras, não é só a força física que assusta, é o mito ou desconhecido, o terror psicológico que paralisa até os corações mais cruéis. Aqui está o ponto central: Batman não recorre à violência letal para impor respeito. Sua presença já é o suficiente para colocar dúvidas e temor na mente de quem vive do crime. Ele se torna o próprio símbolo da noite, imprevisível, implacável, quase sobrenatural. O medo, antes uma fraqueza, agora é o combustível da sua missão. Psicologicamente, isso revela muito sobre a força de vontade de Bruce Wayne. Transformar a maior dor em poder exige coragem, exige acima de tudo autoconhecimento. Só quem reconhece seus próprios monstros pode controlá-los, em vez de ser dominado por eles. No fim das contas, o medo não é apenas um mecanismo de defesa, é a ponte entre o trauma do passado e o propósito do presente. É o que impede o Batman de cruzar a linha da brutalidade, e o que faz com que, mesmo sem matar, ele seja a figura mais temida de Gotham. A obsessão e a compulsão, um mal necessário? Para muitos, o que move Batman não é apenas coragem, é uma obsessão. Bruce Wayne não tira férias, não relaxa, não abaixa a guarda, noite após noite. Ele patrulha Gotham como se não houvesse amanhã. E olhando de fora, é impossível não se perguntar: até que ponto isso é saudável? Seria essa cruzada uma forma de neurose ou simplesmente uma dedicação além do comum? A resposta está justamente nessa linha tênue entre o heroísmo e a autodestruição. A obsessão de Bruce por justiça é inegavelmente extrema. Ele sacrifica relações, felicidade pessoal e até mesmo a própria saúde mental, tudo em nome de uma missão sem fim. Em muitos momentos, seu comportamento beira o compulsivo, planos meticulosos, preparo constante, incapacidade de abrir mão do controle, mas essa intensidade, esse quase fanatismo, faz dele o que é. Em um mundo onde tantos desistem frente à dor, Batman persevera. Sua compulsão vira resistência. A incapacidade de desligar é o que impede de cair no conformismo ou na apatia. Ao mesmo tempo, é também seu fardo, uma prisão que ele mesmo construiu, mas da qual não consegue nem quer escapar. É neurose? De certa forma, sim, mas é também a centelha que o mantém em pé quando tudo parece perdido.
Na psicologia, o comportamento compulsivo geralmente é visto como um sintoma de sofrimento, mas para Bruce, ela é também uma âncora, um propósito, sua cruzada. Embora nascida do trauma, tornou-se o sentido da sua vida. No fundo, o que vemos no Batman é o retrato de alguém que transformou sua dor em disciplina e sua obsessão em esperança. Ele não é perfeito, longe disso, mas talvez seja justamente essa fissura, essa necessidade incontrolável de proteger Gotham que faz dele não só um herói, mas um símbolo. Porque no fim das contas, todos nós, em algum momento, precisamos de algo ou alguém em quem acreditar, mesmo que seja por pura obsessão. A rede de apoio, Alfred, Gordon e os aliados. Por mais lendária que seja a figura do Batman, existe um detalhe que muita gente esquece. Ele nunca foi, de fato, completamente sozinho. Mesmo o maior dos solitários precisa de alguém. E no caso de Bruce Wayne, essa rede de apoio é tão fundamental quanto o seu traje à prova de balas. Alfred, por exemplo, é muito mais que um mordomo. Ele é o elo entre Bruce e a humanidade, o conselheiro, o amigo e muitas vezes a única voz que consegue atravessar a armadura emocional do Batman. É Alfred quem cuida das feridas que ninguém vê, quem traz o café depois de uma noite insana, quem relembra Bruce do que significa ser humano. Sem Alfred, talvez Bruce tivesse se perdido para sempre em sua própria dor. O comissário Gordon, por outro lado, é o parceiro que Batman nunca teve quando criança. Juntos, eles constroem uma relação de confiança e respeito. Mesmo que divididos pela lei, Gordon representa a esperança que ainda existe bondade e integridade em Gotham, uma espécie de farol em meio ao caos. É ele quem oferece ao Batman uma ligação com o mundo real, com o que ainda vale a pena ser protegido. E não para por aí. Ao longo dos anos, outros aliados entram em cena: Robin, Batgirl, Lucius Fox, Mulher Gato, entre outros. Cada um traz uma perspectiva diferente, um lembrete constante de que até o Cavaleiro das Trevas precisa sim de ajuda. Essas conexões são o que impede Bruce de se aprofundar de vez na escuridão. Elas lembram que, apesar de toda a sua dor, ainda há espaço para afeto, para confiança, para a reconstrução de laços. Esse ponto é essencial. O apoio social não é só importante para o Batman, ele é vital para qualquer pessoa resiliente. Somos feitos de relações, e até o mais forte dos heróis precisa de alguém para segurar a mão quando a noite parece interminável. No final, o que salva o Batman não é apenas sua força de vontade ou sua habilidade de lutar, mas a capacidade de permitir que outros entrem em sua vida e mostrem que a esperança, mesmo em Gotham, nunca morre. A luta interna, o homem por trás da capa. Por trás da figura imponente do Cavaleiro das Trevas existe um homem em permanente confronto com seus próprios limites. Bruce Wayne, antes de ser o Batman, é alguém profundamente marcado pela solidão, pelo sacrifício e pelo peso quase insuportável de sua missão. O mundo o enxerga como um símbolo de força e invencibilidade, mas só ele sabe o preço de carregar esse manto. A verdade é que Bruce enfrenta uma batalha constante contra si mesmo. A solidão, por mais que seja sua escolha, nunca deixa de doer. A cada noite em Gotham, ele paga um preço pessoal. Relações desfeitas, sonhos sacrificados, felicidade colocada de lado em nome de um propósito maior. São raros momentos de paz, e a pressão para nunca errar é gigantesca. A saúde mental do herói está sempre por um fio. O estresse, a insônia, os traumas não resolvidos. Tudo isso ameaça transformá-lo a qualquer momento em algo que ele próprio teme. Alguém consumido pela loucura. A linha entre justiça e insanidade é tênue, e Bruce caminha por ela todos os dias, sabendo que basta um passo em falso para cruzá-la. Para lidar com esse peso, Batman desenvolve rituais de disciplina quase sobre-humanos. Se apoia quando aceita em seus aliados e busca refúgio na própria missão. Às vezes isso basta para mantê-lo equilibrado. Em outras, não passa de um remendo frágil, prestes a se romper. O risco de perder a si mesmo nunca desaparece. É o preço de ser o protetor de uma cidade tão caótica quanto Gotham. No fundo, a verdadeira coragem do Batman não está em enfrentar criminosos, mas em encarar seus próprios demônios. Sua maior luta é silenciosa, travada longe dos holofotes, noite após noite. E essa batalha interna que humaniza, que aproxima o herói do público e que nos faz lembrar, por mais invencível que alguém pareça, todos enfrentam seus próprios abismos. O legado e a esperança, inspirando Gotham. Batman nunca foi apenas um vigilante, ele é, acima de tudo, um símbolo,
Mais do que lutar contra criminosos, o Cavaleiro das Trevas combate a própria desesperança de uma cidade à beira do colapso. E, mesmo quando suas ações são questionadas ou vistas como extremas, existe algo em sua postura que provoca a transformação. A presença do Batman em Gotham representa um limite claro para o caos. Ele não promete salvação, nem faz discursos grandiosos, mas com cada noite enfrentando o perigo, envia uma mensagem silenciosa: ainda existe alguém que não desistiu. Para os cidadãos comuns, isso se traduz em coragem, em inspiração para se levantar mesmo depois do pior. Quantas pessoas em Gotham já não se perguntaram, diante de uma injustiça, o que o Batman faria? Ouviram rumores de alguém nas sombras, pronto para proteger os inocentes. E esse é o poder do legado. Mesmo nos momentos em que parece sozinho, o Batman planta sementes de mudança. Não é à toa que, ao longo dos anos, outros heróis surgem inspirados por seu exemplo, decididos a lutar não apenas pela vitória, mas por esperança. Robin, Batgirl, Asa Noturna, todos são partes desse legado vivo, uma corrente de resistência que se recusa a aceitar a escuridão como resposta. Mas talvez o mais importante seja perceber que, ao escolher ser bom, Batman não só desafia seus inimigos, ele desafia a própria cidade a acreditar em algo melhor. Ele prova que, mesmo cercado de tragédias, ainda podemos ser a diferença. E o mundo sombrio, seu maior poder é acender pequenas luzes. Seu legado é essa faísca, que nunca se apaga, não importa o quanto Gotham parece perdida. Batman mostra que esperança não é a ausência de medo, mas a coragem de continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ele se torna não só um guardião, mas o farol que ilumina o caminho para quem vem depois. A evolução do personagem de Vingador a Protetor. O Batman que conhecemos hoje não nasceu pronto. Sua trajetória desde as primeiras histórias de 1939 até as versões mais recentes é marcada por uma profunda transformação, tanto no personagem quanto em quem o interpreta e consome suas histórias. No início, Batman era um símbolo puro de vingança, um justiceiro sombrio, implacável, muitas vezes brutal, que agia à margem da lei para aterrorizar os criminosos. Essa versão típica de um mundo recém-saído de grandes crises e guerras refletia a necessidade de respostas rápidas, diretas, um herói que reagia à dor com dureza, quase sem espaço para dúvidas ou compaixão. Com o passar das décadas, e à medida que a sociedade se transformava, Batman também mudou. Em determinados momentos, ele se tornou mais leve, refletindo épocas em que o público buscava escapismo e esperança, não realismo sombrio, mas foi justamente a complexidade do personagem que permitiu sua sobrevivência ao tempo. Conforme a psicologia humana foi ganhando espaço no debate público, Bruce Wayne deixou de ser apenas um mascarado justiceiro, tornou-se um humano em conflito, cheio de dúvidas, falhas e contradições. O Batman moderno é multifacetado. Ele não busca apenas vingança, busca redenção, significado e propósito. Ele se reconhece como parte de um sistema maior, entende o pacto de suas próprias escolhas, questiona seus próprios métodos e em muitos momentos se coloca como um verdadeiro protetor de Gotham. E não é só um agente do medo. Essas diferentes fases não refletem apenas as mudanças do personagem, mas também as transformações da própria sociedade. Hoje temos uma compreensão maior sobre traumas, sobre a importância do apoio, sobre a linha tênue entre justiça e obsessão, e o Batman, ao se adaptar a esse novo olhar, segue relevante. Ele é, ao mesmo tempo, reflexo e resposta aos nossos dilemas mais íntimos. No fundo, a evolução do Batman é a história de todos nós, a jornada de quem começa tentando sobreviver à dor e com o tempo aprende a proteger, a cuidar, a inspirar outros a fazer o mesmo. O que faz do Batman um herói tão fascinante não é um poder especial, nem uma ausência de medo, e muito menos uma vida sem dor. A verdadeira essência do personagem está em sua escolha. Uma escolha que não é feita uma única vez, mas que precisa ser reafirmada todos os dias, diante das tentações, dos fracassos e das perdas. A bondade do Batman não é natural, não nasce com ele. Ela é construída, testada e, acima de tudo, mantida com esforço e coragem. Diante de cada noite em Gotham, de cada nova ameaça, Bruce Wayne precisa decidir novamente. Vou ser melhor do que aquilo que me machucou? Vou resistir à escuridão e tentar, mais uma vez, fazer a coisa certa, mesmo quando tudo parece conspirar contra? Essa escolha continua e é o que realmente o torna um símbolo.
Ele poderia a qualquer momento ceder ao rancor, ao desespero, à violência. Mas, mesmo caído, ele sempre se levanta. Ele transforma a dor em força, trauma em compaixão e angústia em propósito. E assim inspira não só Gotham, mas todos nós, a acreditar que somos capazes de algo maior. A jornada do Batman é a prova viva de que a bondade é um exercício, uma decisão ativa, diária, feita no silêncio das nossas batalhas internas. É isso que faz, apesar de toda a escuridão, um verdadeiro herói. E talvez, ao enxergarmos essa luta constante, possamos também aprender sobre resiliência, sobre a importância de um propósito e sobre o poder de transformar nossa própria dor em esperança para o mundo. No silêncio entre os prédios de Gotham, há algo que ecoa mais forte do que o som das batalhas. A humanidade ferida, mas inquebrável, de Bruce Wayne. Mais do que os golpes, mais do que os símbolos e as capas, o que realmente transforma o Batman em um mito é a sua escolha de levantar toda vez que o mundo tenta derrubá-lo. Ele nos mostra que ser bom não é uma dádiva, mas um esforço constante, uma decisão feita na solidão, na dor, na dúvida. O Cavaleiro das Trevas não é invencível, ele sangra, erra e sofre. E ainda assim insiste em acreditar que pode ser melhor, que pode inspirar, que pode proteger. No fundo, sua maior batalha nunca foi contra vilões ou monstros, mas contra o desespero, contra o cinismo, contra a vontade de desistir. E é exatamente aí, nesse espaço de fragilidade e coragem, que nasce a verdadeira grandeza do Batman. Ao olharmos para a jornada desse herói, talvez a maior lição seja esta: todos nós temos nossos becos escuros, nossos traumas, nossas noites intermináveis, mas também temos o poder, doloroso, mas libertador, de escolher o que fazemos com a nossa dor. E se até o Batman, com todo o peso que carrega, consegue transformar sofrimento em esperança, quem sabe cada um de nós também possa ser a luz na própria escuridão. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se o vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilha com quem também precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal para não perder nossas próximas análises. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho e fazer parte de uma comunidade de pessoas apaixonadas por histórias profundas, torne-se membro do canal. Juntos vamos continuar explorando as sombras e as luzes dos personagens que nos inspiram, porque no fim das contas, somos todos um pouco Bruce Wayne, tentando dia após dia ser melhores do que a dor que carregamos. Obrigado por assistir e até a próxima.